Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito a vereadora Silmara Gontari que realize a leitura do versículo da Bíblia. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Amém. Amém. Solicito aos vereadores Gil Baiano e Tati Carvalho que assumam a primeira e segunda secretaria ad hoc. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Gil Baiano, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras dessa casa, comunidade que se faz presente aqui e todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite. O expediente de 23 de 9 de 2024. Ofício de número 29 de 2024 da Fundação Municipal de Esporte e Lazer em resposta ao requerimento número 274 de 2024, de autoria dos vereadores André Flenick, William Godoy, professor Osmar, Maurício Zimmermann e Vilmar Sudoski. Ofício de número 30 de 2024 da Fundação Municipal de Esporte e Lazer em resposta ao requerimento número 287 de 2024, de autoria de toda a edilidade. Ofício de número 13 de 2024 da Agência da Casan de Canoinhas em resposta ao requerimento número 343 de 2024, de autoria do vereador William Godoy. Ofício de número 1 de 2024 da Defesa Civil de Canoinhas em resposta ao requerimento número 316 de 2024, de autoria do vereador André Flenick. Ofício de número 92 de 2024 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 320 de 2024, de autoria dos vereadores William Godoy e professor Osmar. Ofício de número 93 de 2024 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 321 de 2024, de autoria do vereador William Godoy. Resposta do Grupo Oi Telecomunicações ao requerimento número 317 de 2024, de autoria do vereador André Flenick. Ofício de número 245 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 114 de 2024 que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei ordinário número 102/2024, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Indicações. Indicações de número 539 de 2024, de autoria do Edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, efetuar a limpeza da tubulação de escoamento das águas pluviais localizada na rua Germano Rabi, em frente à casa número 921, no distrito de Marcílio Dias. Seria isso que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrição, senhor presidente. Boa noite, público aqui presente. Boa noite, meus colegas vereadores e vereadoras. Primeiro, gostaria de justificar que nós temos hoje umas faltas, né? A vereadora Zenilda já justificou por estar com problema de saúde. O vereador Maurício Zimmermann, a quem eu assumi a presidência no local, também está em viagem, em
importância ao nosso município, no município de Itaiópolis. E o vereador William Godoy também está devido a questões profissionais. Sobre a indicação que eu apresento hoje, é uma solicitação que eu verifico em todo o distrito de Marcílio Dias, que é a questão dos sistemas de drenagem. O próprio vereador Gilmar Martins, aqui o Jubaiano, já citou a dificuldade que é quando você tem uma tubulação e numa estrada de chão. Vai entupir, vai dar problema. E exige uma limpeza constante. E aqui aconteceu que, por não ter essa tubulação, por ela estar entupida, na verdade existe ali, acabou sendo danificada e está tendo um represamento da água, que já faz alguns dias ali que não chove, mas essa água acumulada está causando prejuízo aos moradores nesse ponto, mas também verifiquei em outros pontos do Marcílio Dias. Então solicito que a Secretaria de Obras faça uma limpeza completa em todo o distrito de Marcílio Dias, assim como nos outros pontos do nosso município. Era o que continha. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Inscrição do vereador Osmar Luskovski. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas, vereadores, vereadora Tati, vereadora Silmara, em nome da professora Viviane, cumprimentar todos que fazem aqui presentes. Também quero cumprimentar a você que nos assiste pelas redes sociais, ou agora, nessa época de eleição, só no YouTube. Senhores, o que me traz hoje essa tribuna é uma notícia que para muitos já é uma verdade. A intenção do município de Canoinhas em municipalizar as escolas estaduais. Escola Sagrado Coração de Jesus, João José de Souza Cabral, o Irmã Maria Felistas, o Júlia Zaniolo, Rodolfo Zipperer e o Manuel da Silva Quadros. Municipalizar o ensino do 1º ao 5º ano. Foram chamados os diretores na sexta-feira à tarde na gerência de educação, pela gerente Cleide, onde foi passado essa informação e dizendo que a secretária municipal de educação de Canoinhas, a Sônia, tinha aceitado essa proposta e começaria já no próximo ano de 2025 com a escola João José de Souza Cabral e a escola Rodolfo Zipperer, e que as demais escolas seria feita a transição no ano de 2025 e no ano de 2026 todas as escolas seriam entregues para a administração municipal. Primeiramente, a preocupação nossa é com o quadro de professores. Exatamente nesse final de semana, muitos professores fizeram concurso para efetivação na rede pública estadual. Imagina as pessoas que estudaram, se prepararam para esse concurso e na sexta-feira, com notícias todas mal dadas, colocando que a educação do 1º ao 5º ano vai ser administrado e vai passar para a rede pública municipal e não sei o que será feito dos professores efetivos no estado. Segundo, que nós se preocupamos muito, e os senhores vereadores e vereadoras que estão aqui, falaram durante esse ano, o ano passado, de certas carências da nossa rede pública municipal. Nós tivemos problemas aqui denunciados de falta de cardápio para alunos com problemas de atendimento especial. Foi falado aqui que faltou feijão nas escolas. Nós temos problemas na parte física de nossas escolas muito grande. Então, quer dizer, o município não está conseguindo cuidar direito do que tem e vai assumir a parte do Estado, aonde está indo muito bem.
todo mundo avalia, e avalia com nota alta, o desempenho das escolas Sagrado Coração de Jesus, Cabral, aliás, todas as escolas. A gente não ouve queixas dessas escolas. E, de repente, o município vai querer administrar, se não está conseguindo administrar a sua própria rede. Então, eu estou aqui clamando, pedindo, cumprimento a Lúcia do sindicato que está aqui, para nós nos unirmos, que também é professora do Estado e do município, para que a gente nos una e faça um debate longo com a comunidade. Será que os pais das crianças que estudam no Sagrado, será que os pais das crianças que estudam no Cabral aceitam isso? Será que das outras escolas aceitam essa situação de um município ir administrar? E vocês sabem quantas queixas nós estamos tendo. Então, professores, não, se puderem, eles não dão aula no município mais, eles vão dar aula para o Estado. Temos falta de professores nas escolas. Aliás, N problemas que temos. Problemas de atendimento à educação infantil no interior do nosso município. O vereador Gilberto deve acompanhar isso, que temos crianças que não são atendidas. E vamos ver o que é legal, o que a lei diz. A lei coloca o seguinte: a educação infantil pública, a educação infantil, que vai até a pré-escola, é de responsabilidade exclusiva do ente municipal, é do município. O ensino fundamental, que vai do primeiro ano ao nono ano, a responsabilidade é compartilhada entre o Estado e o município. Não tem obrigação do município aceitar, só aceita se quiser. Enquanto secretário, a gente municipalizou a escola Gertrudes Miller, mas era um caso à parte e que precisava, e foi um trabalho longo, conversado com a comunidade, reuniões, conversado com os professores. Os professores foram todos encaixados em outras escolas do Estado, então os que eram da rede pública estadual, sem problema nenhum. Mas agora uma escola Cabral, no centro, não sei quantos alunos tem ali, quantos profissionais tem ali. De repente, para o ano que vem começar o Sagrado, e os próprios prédios, o Sagrado vai ter uma parte administrada pelo município e outra parte administrada pelo Estado, que é o do 6º ao 9º ano. E também, eu acho que para isso nós temos que marcar audiências públicas e a comunidade participar, os educadores participar, os professores têm que estar junto nesse debate, não vir. Se a intenção do governo do Estado é municipalizar, ele tem que conversar com o município, e o município só vai aceitar se a comunidade canoinhense, se os pais, alunos, APP das escolas e professores assim o concordarem, porque não tem obrigatoriedade. E também a gente fica preocupado que nós estamos há 2 semanas de uma eleição municipal, e esse fato vai impactar a próxima gestão municipal. Será que houve uma conversa com todos os candidatos a prefeito para ver se eles concordam ou não concordam? Porque não existe eleição ganha. Temos 4, 5 candidatos e todos eles a possibilidade de ganharem a eleição. Então teria que dar a conversar. Então, eu trago essa preocupação aqui. O requerimento foi assinado por mim, pela Tatiana, e agora tem mais o vereador André se propôs para assinar também, e o vereador Gil Baiano. E vamos nós levantar esse debate, vamos nós conversar e muito dialogar para ver qual seria a melhor situação para resolvermos o caso. Eu, particularmente, como educador, ex-secretário da Educação, ex-diretor de escola, eu sou contra essa municipalização. Sou contra porque o trabalho feito, o trabalho entregue por essa escola é de ótima qualidade. E nem o nosso município temos deficiências, sim. Temos que aprimorar muita coisa. Se não conseguimos cuidar do que nós temos, por que abraçar mais coisas ainda? Seria esse, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Osmar. Peço que continue na tribuna. Eu deixo a palavra aberta aos colegas vereadores que quiserem se pronunciar. Senhor presidente. Vereador William Godoy, com a palavra. Senhor presidente, professor Osmar, quero agradecê-lo por trazer esse assunto à tribuna. Quero cumprimentar os demais colegas, a quem está hoje aqui presencialmente, em nome do Adriano, cumprimentar todos os presentes, da professora Lúcia, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais. Professor Osmar, me espanta essa informação, eu realmente não tinha conhecimento em relação a isso, mas eu gostaria de entender melhor, então eu quero pedir para que o senhor me embase em relação ao assunto. O senhor relatou muito bem, como sempre, a tua oratória nos faz entender o contexto, mas eu não tinha conhecimento em relação a isso. É um fato muito importante, como o senhor já relatou, não é algo que tem que ser feito do dia para a noite, tem que ser muito bem trabalhado, assim como todas as ações dentro da municipalidade. Você ter uma escola, muitas vezes, e o senhor como secretário de Educação sabe que pode agregar em relação aos valores vindos do Fundeb, pelo número de alunos e também em relação à questão dos professores, mas a gente tem que pensar que tem a manutenção da escola, tem o custo do prédio, que tem todo um custo ao entorno, que hoje o município, como o senhor bem falou, não tem essa condição. A gente já não está bem hoje, já temos dívida hoje e a gente vai agregar mais dívida ainda, sendo que o Estado tem uma condição muito melhor que o do município para gerir, né, essa educação. Como o senhor falou, esse final de semana tivemos prova para pessoas aí, que é o maior concurso da história da educação. Muitas pessoas estão esperando essa vaga, essa oportunidade nas escolas aqui do nosso município. Então, isso não pode ser feito sem discussão. Quero estudar melhor o assunto, até para que eu possa me abraçar junto com o senhor e com os demais colegas, para que a gente entre na defesa contra isso, se assim interpretemos que for algo negativo. Se for bom e o Estado e o município nos provar que isso é bom, aí a gente vai estar junto. Mas isso tem que ser muito bem analisado. Num primeiro momento, quero assinar junto com o senhor o requerimento, justamente para que a gente possa ter essas informações e aí sim poder brigar por aquilo que é justo. Seria isso. Obrigado por trazer o tema à tribuna, professor Osmar. Obrigado, William. Senhor presidente. Vereador Adilson Stein. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, quem nos assiste através das redes sociais. Professor Osmar, eu, essa semana, até conversei com uma professora, que você conhece muito bem, que é minha cunhada, da EDE, e o que ela me relatou não é bem o que o senhor está falando, tá? Não estou querendo pôr palavras, mas, segundo o Estado, está querendo passar para o município, né? O Estado está querendo passar para o município essa situação. Não é que o município quer pegar, né? Eu até concordo com a sua explanação, a sua conversa, mas eu tenho que averiguar melhor, que é o Estado que quer passar, que eu subo, o Estado quer passar para o município, né? Isso é que eu subo de professor atuante hoje. Seria isso, senhor presidente? Senhor presidente, só para responder, vereadora Dilson, só estou colocando aqui, são relatos de diretores de escola que participaram da reunião. Foi colocado muito claro que o Estado quer passar, e concordo com o senhor, porque tem que ser das ambas as partes ao acordo, né? As escolas para o município e começaria. E aí é a palavra que eu escutei. A secretária de Educação, Sônia, tinha aceitado a escola já começar com o Cabral. A diretora do Cabral já avisou os professores do Cabral que ano que vem o Cabral será municipalizado, e a escola Rodolfo Zipperer. No ano de 2025, como eu falei aqui, seria a transição para que no ano de 2026 as demais escolas todas entrassem para o município. E o que eu coloco é que o município não tem essa responsabilidade e não tem essa obrigatoriedade de assumir essas escolas. Senhor presidente, o senhor me permite fazer a leitura de uma professora que ela acabou de me encaminhar aqui em relação à situação? Com certeza, com a palavra o vereador William Godoy. Então, eu recebi de uma professora, vou resguardar o nome dela, mas ela me mandou: nossa comunidade escolar não tem interesse na municipalização. Contamos com um quadro de quase 100 professores e 1.300 alunos, previstos para 2025, realizando um excelente trabalho ao longo de 104 anos. Pedimos que não aceite esse pedido imposto pela CRE, pois em nenhum momento fomos comunicados de que essa negociação poderia estar acontecendo. Então, essa é uma mensagem de uma professora do Sagrado Coração de Jesus, e eu acho que essa mensagem ela nos diz muito em relação
a situação não ser democrática. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui presencialmente, pelas redes sociais, e boa noite aos funcionários da casa. Vereador Osmar, se lermos o que está escrito no texto do requerimento, fica muito claro que estamos buscando informações, vereadora Dilson. Inclusive, estou questionando ali o vereador Osmar junto, perguntando o que está acontecendo. O que chegou até mim, e acredito que chegou até ao vereador Osmar também, foram mensagens de professores extremamente preocupados com a situação, e esses professores nos procuraram para dizer que isso está, sim, sendo enfiado goela abaixo. Eu não sei os senhores, mas eu estou aqui representando a voz desses professores que estão super preocupados com a educação. E se a gente traz isso aqui para a discussão da Câmara, para o conhecimento, e está nesse requerimento questionando, é porque estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso papel aqui, e isso tem que ser questionado. Parabenizo o professor Osmar, vereador professor Osmar, por estar usando a tribuna e explicando essa situação aqui. O requerimento é muito claro, vai ser lido depois, e estamos questionando e vamos continuar questionando, e eu continuo aqui comprometida na defesa dos professores e da educação que precisam, sim, ser defendidos. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Gil Barguedo. Vereador professor Osmar Luskovski, até o momento surgiu um boato, né? Eu não sei se... Não, vereador Gil, não foi um boato, foi uma reunião na gerência de educação entre a coordenadora regional e os diretores das escolas estaduais. Isso aconteceu, não foi só um diretor, todos colocaram. Então não é boato, é uma verdade. E a afirmação era que o Cabral, já em 2025, começaria a administração municipal e a escola Rodolfo Zipper. As informações que eu passei são o que foi colocado na reunião para mais, não sei, 10 diretores, 12 diretores que estavam lá. Tá, fiz uma pergunta, o senhor já respondeu se até o momento era um boato ou tinha sido já convocado uma reunião e falado sobre essa parte aqui. Mas o interesse é do Estado passar ou é do município de querer pegar? Vereador Gil, o Estado tem interesse, segundo a coordenadora Cleide, tem interesse em passar por município. O que eu quero colocar é que o município não tem a obrigatoriedade de aceitar. Aceita ou não aceita. E para isso precisamos bastante discussão para chegarmos num denominador comum. Eu concordo com as suas palavras, porque o município assumir uma responsabilidade dessa, tem que ver se tem a condições de assumir ou não tem, né? Então, nós temos que lutar e defender o melhor pela educação no nosso município. Assim, vereador Gil, sempre se colocava que vem as verbas do Fundeb, do Fundo Nacional da Educação Básica. Mas eu quero lhes dizer que, enquanto secretário de Educação, com a verba do Fundeb, nós sempre suplementava com recursos ordinários da Prefeitura. O Fundeb dava para pagar a folha de pagamento dos professores e os encargos sociais. E, às vezes, precisava suplementar para pagar o 13º. As demais despesas com manutenção das parte física de nossas escolas, ampliação, conserto, reformas. Aliás, sabe o que vai numa casa, multiplique por, muitas vezes é o que vai numa escola. Aí precisava suplementar com verbas do ordinário do município. Então, vereador, parabenizo pelo requerimento, já como o senhor citado, me proponho a assinar junto. Acredito que terão outros vereadores que no momento vão se propor a assinar. Mas eu quero explanar aqui a minha opinião pessoal. Já faz muito tempo que eu ouço essa história que o Estado estaria repassando para o município essa responsabilidade. Agora nós temos que colocar em que pé está Canoinhas, não digo a gestão atual, mas isso é uma questão de anos.
Quanto dinheiro de imposto estadual que nós já pagamos para Florianópolis e não nos veio? Até fala-se que as pontes de Florianópolis foram construídas com o dinheiro da madeira extraído daqui, com nossos impostos, porque Florianópolis até então era uma cidade improdutiva e deficitária, e nós sustentamos por muitos anos. E o que nós tivemos com isso? Assim como acontece com o imposto federal, quanto nós mandamos para lá e pouco retorna. Se Canoinhas assumir mais essa demanda, como o senhor muito bem citou, a escola Gertrudes Miller, Canoinhas assumiu. Foi o momento necessário, mas a estrutura que veio, com problemas até mesmo da questão do terreno, de matrícula, deu um transtorno muito grande, um custo muito elevado para o município, e Canoinhas não tem a mesma condição que o estado tem de bancar. Santa Catarina é um estado rico, mas a nossa região não é uma região tão rica quanto é o nosso estado. O estado tem uma obrigação moral e histórica de suprir essa demanda. Essa questão importantíssima levantada, se foi o município que se ofereceu, se for o estado, é importante a gente levantar. Eu acredito que tenha vindo do estado, mas é bom a gente ter o retorno, se o município já se propôs. Imagino que deve existir uma pressão sobre o pessoal da gerência da educação, porque o estado deve querer colocar ali uma pressão, mas nós, canoinhenses, temos que nos unir e mostrar que nós temos que cobrar do estado, porque o estado tem uma dívida moral com Canoinhas, com toda a região no contestado, mas Canoinhas em especial. Em Santa Catarina, principalmente o litoral, que hoje é rico, ele não enriqueceu do nada, ele enriqueceu nas nossas costas, então eles têm que compensar um pouco disso. Era o que continha, meus colegas. Senhor presidente, Com a palavra. só para concluir a minha fala ali, que não concluí ali, as informações que não seria todos esses colégios, professor Osmar. Uma informação ainda que seria o interesse do Estado municipalizar o Cabral ou o Redolfo. Não seria Cabral e Redolfo, seria o Cabral ou Redolfo. Só que isso aí é uma conversa que já vem muito tempo e agora surgiu e a preocupação até de professores e todo o pessoal da educação que rodou a conversa e essa preocupação se vai acontecer ou não. Isso é um interesse do Estado, claro que o prefeito que tiver no momento vai decidir se é importante para o município ou não, né? Então, por enquanto ainda não está nada certo que será municipalizado e os colégios seria o Cabral ou o Rodolfo. Vereador Osmar, deixo aberto para suas considerações finais. Eu só volto assim a repetir, vereador Gil, que é muito importante que o município não tem a obrigatoriedade de assumir essa responsabilidade. Gostaria de dizer que as verbas do governo federal, que é do Fundeb, não são suficientes para a educação, pagar salário, manutenção e tudo mais. Também gostaria de dizer que a fala minha aqui foi o que os diretores das escolas repassaram para os seus professores. Então, a autoridade maior dentro da escola é o diretor, e o diretor repassou para os seus professores. Então, isso é uma coisa que não é uma coisa de muito tempo falando, não. A coisa é real e há garantias de que uma dessas escolas ia ser municipalizada já a partir do ano de 2025 e se preparava todas para 2026. Sim, senhor presidente, obrigado, uma boa noite a todos. Professores, contem sempre com a gente, que a gente vai estar sempre lutando em prol do que é o melhor para Canoinhas e principalmente da educação. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 102 de 2024 que abre crédito adicional através de excesso de arrecadação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 102 de 2024. Passamos aos requerimentos.
Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereadora Tati Carvalho, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 356 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, solicitando informar qual a previsão para a manutenção das estradas nas seguintes localidades: Taquarizal, Barra Mansa, Campo dos Pontes, Sítio dos Correias, Campo dos Buenos, Campina dos Ribeiros, Campina do Tamanduá e São José do Tamanduá. Além disso, solicita-se a previsão para a manutenção das estradas que saem para Timbó Grande e para Bela Vista do Toldo, bem como a construção das cabeceiras da ponte do São José do Tamanduá, atualmente amarrada com cabos de aço, o que gera preocupação quanto à segurança dos munícipes que por ali transitam. Coloco em discussão o requerimento número 356 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora. Senhor presidente, esse requerimento foi feito usando exatamente as palavras, as indicações de moradores daquelas regiões. Inclusive, senhor presidente, foi discutido nesta casa há pouco tempo atrás, foi muito falado sobre essa obra na ponte, nessa localidade, mas os moradores falaram que foi prometido, que foi feita reunião com eles e até agora nada. Por isso, eles querem que seja informado para eles se existe algum prazo para cumprir com o que foi prometido. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em requerimento e coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 356 de 2024. Requerimento 357 de 2024, de autoria de toda a edilidade presente, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à Inovarte pela realização da exposição e oficinas práticas por meio do projeto Utilização de Matéria-Prima Natural e Local como Impulsionador Econômico para o Turismo Regional e do primeiro concerto do Canto Coral. Projeto A Arte Integrada ao Patrimônio Sociocultural de Canoinhas e Região. É importante destacar a iniciativa da Inovarte na obtenção de recursos através da Lei Paulo Gustavo, o que viabilizou a concretização desses projetos culturais, enriquecendo o patrimônio sociocultural da nossa região e promovendo o desenvolvimento do turismo local por meio da utilização de recursos naturais. Manifestamos o nosso reconhecimento pela execução destas iniciativas, desejando que possam ter continuidade nos próximos anos, ampliando ainda mais os benefícios culturais, sociais e econômicos para Canoinhas e região. Está em discussão o requerimento número 357 de 2024. Colegas vereadores, rapidamente. Esse requerimento aqui é uma forma de incentivar a Inovarte. Ela é liderada pelo nosso colega Sérgio Teixeira e também pela Rosimari Cubas Baca. Fazem um trabalho fantástico em Canoinhas, na parte cultural. Eles buscam recursos, seja pela Lei Paulo Gustavo, seja em parcerias, não ficam esperando, eles correm atrás e por essa proatividade eles merecem todo um reconhecimento e que também tem aquele olhar do poder público, estadual, municipal, federal, para que projetos como esse ganhem maiores proporções, maiores recursos e que tenham continuidade, porque os locais que eu conversei, das pessoas que foram beneficiadas por esse projeto, eles pedem realmente que tenha continuidade, porque a Lei Paulo Gustavo tem um limite, né, uma duração, mas a população quer que esses projetos continuem. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 358 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, do vereador Osmar Oliskovski e do vereador André Flenick. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Cleide Anita Albert Gonçalves, coordenadora regional de educação, solicitando informar se existe algum documento oficial referente à municipalização de algumas escolas estaduais do município. Caso positivo, solicita-se o encaminhamento de cópia desse documento para a Câmara de Vereadores. Além disso, solicita-se que Vossa Senhoria compareça à Câmara de Vereadores
para esclarecer como será conduzido esse processo de municipalização e o que ocorrerá com os professores atualmente vinculados às escolas estaduais envolvidas, bem como quais os impactos previstos na gestão escolar e no quadro dos servidores. Está em discussão o requerimento número 358 de 2024. Senhor presidente, só para completar, Com a palavra. eu quero cumprimentar a professora Viviane Possanski, que já soube o sobrenome dela para cumprimentá-la, e também dizer que o Estado tem um trabalho muito bom quando ele reconhece o professor auxiliar como professor. Quando tem uma atividade que atende a alunos com necessidades especiais, esse segundo professor, e o nosso município só atende como monitor, e o paga como monitor, e o Estado paga como professor. Então é uma questão também de grande validade, e que os nossos professores também estão preocupados com isso. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Dilson. só para completar a conversa que o professor Osmar, agora há pouco, dizer que eu sou a favor do que o Estado administra, que continue administrando, e que o que o município administra, continue administrando. Só que eu estava questionando a informação que o município estava querendo pegar do Estado. Então, pelo que eu soube de situação, o Estado está querendo empurrar para o município. Seria só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Amplamente discutindo. Não havendo mais quem querer discutir, coloque em votação o requerimento número 358 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 359, de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando o orçamento detalhado, memorial descritivo da obra, projetos, diário de obra assinado pela empresa e pelos fiscais, cronograma de execução. Caso existam aditivos de prazo, solicita-se a apresentação dos mesmos, acompanhados das justificativas fornecidas pela Prefeitura para sua concessão, referente à obra da estrada João Leandro Gonçalves. Requer-se ainda que sejam encaminhadas todas as licitações e contratos relativos às obras financiadas pelos empréstimos de 30 milhões e 10 milhões. Coloco em discussão o requerimento número 359 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, diariamente sou questionada sobre aonde está sendo aplicado os valores dos empréstimos, como estão sendo feitas as obras, qual o prazo para conclusão. Muitas reclamações de moradores que dizem que a obra está indo muito devagar. Tanto a da João Leandro Gonçalves, quanto da Júlio Budante. E confesso, senhor presidente, que eu tenho uma dificuldade em responder isso, porque com o novo portal de transparência está bem difícil conseguir localizar os contratos e vários documentos referentes às licitações. Então, por esse motivo, estou fazendo esse pedido aqui, principalmente desses documentos que são tão necessários para a fiscalização dessas obras. E esses eu tenho quase certeza que não se encontram no portal de transparência, principalmente esses diários de obra. Por isso, estou fazendo essa solicitação aqui, senhor presidente. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar Martins. Senhor presidente, o que a vereadora tem falado aí é real, o transtorno que deu ali a rua João Leandro Gonçalves. Sabemos que aquela rua ali é um desejo de muitos dos moradores que moram em torno da rua, de quem mora ali no alto do frigorífico e também de várias comunidades que abrangem o distrito de Felipe Schmidt e Paula Pereira. É um trecho muito complicado e a esperança que um dia saísse a pavimentação ali chegou. Só que ocorre muito transtorno, principalmente os dias de chuva. O desvio que tem uma estrada bastante estreita, vários pontos não há possibilidade de fazer um enlargamento agora e vem causando transtorno para todos os usuários e também para todos os moradores que moram ali na rua João Leandro Gonçalves. Quando foi dada a ordem de serviço para essa empresa, foi anunciado que o prazo era 6 meses. Não sei se vão conseguir terminar esses meses. Vão pedir uma prorrogativa aí do prazo, né?
Enquanto a Júlio Budante Neto é a própria prefeitura que está fazendo os trabalhos lá. Então, daí não sei se eles já colocaram, estimaram aí um tempo aí, mas com a resposta ao requerimento aí a gente vai ter certeza aí se será mesmo esses 6 meses, que seria final de novembro, ou não. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, o que me preocupa também, e por isso eu peço esses documentos todos, é porque, salvo engano, essa licitação foi feita numa modalidade de empreitada global. E aí, se não me engano, pela legislação, não se pode ter termos aditivos no contrato. Só para esclarecer mais um dos motivos que estou questionando essa licitação. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, também estamos aguardando o requerimento sobre a rua João Leandro Gonçalves em questões das sarjetas que seriam sem concreto, né? Então, é uma coisa que não vai aprovar. Não sou engenheiro, mas a gente vê a situação. Então, estamos aguardando aí a resposta desse requerimento aí para saber se realmente vai ocorrer sarjeta com concreto ou uma valeta do lado da rua ali. Continua a discussão. Senhor, meus colegas vereadores, só especificando que nesse momento aqui a gente pede silêncio. Existe um momento para falar, que é no diante da tribuna. Então, existe um regimento da casa, uma lei que já foi feita desde 2001, e como estão frequentemente aqui, tem que ter ciência disso. Nós estamos num país civilizado e existem regras. Existem regras. Então, cumpra-as. Sobre a solicitação, requerimento, peço à vereadora autora para assinar junto. Sobre a sua questão bem levantada, vereador Gil, acho bastante pertinente, porque na questão de engenharia, ele tem que ter um padrão conforme o tipo de estrada. E é uma estrada que é previsto o movimento, não é uma estrada secundária, terciária. E muito bem falado a tua solicitação. Também recebi alguns boatos no começo dessa semana passada de que a empresa teria abandonado a obra. Imediatamente entrei em contato com o secretário Rafael. Ele negou, falou que a obra estava fluindo, mas realmente existe esse ritmo muito devagar. Pode ter uma justificativa técnica, mas é importantíssimo que nós tenhamos esse conhecimento em mãos. Era o que continha, meus colegas. Coloco em votação o requerimento 359 de 2024. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 360 de 2024, de autoria de toda a dignidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Paulo Maieski, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por ser de toda utilidade, está aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não tem nenhum vereador inscrito para se explicar aí. Os colegas vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 24 de setembro, terça-feira, às 19 horas da manhã.